Tudo começou com o céu. Às 3h40 da manhã de 28 de julho de 1976, a cidade industrial de Tangshan, no nordeste da China, não estava sob o manto comum da escuridão. Testemunhas que sobreviveram para contar relataram algo que até hoje desafia qualquer explicação simples. Flashes pulsantes de luz branca e vermelho sangue rasgavam o horizonte como uma aurora boreal nascida do próprio asfalto. Não era tempestade, não era bombardeio, era o ar se tornando elétrico. A natureza estava enviando o seu aviso final, brilhante, violento, impossível de ignorar para quem estivesse acordado para vê-lo. Mas 1 milhão de habitantes mergulhava no estágio mais profundo do sono. Trabalhadores das minas, operários de fábricas, famílias inteiras, crianças. Uma cidade que mal descansava durante o dia finalmente se rendia ao silêncio da madrugada. Ninguém estava olhando para o céu. Em menos de 2 minutos, o tempo pararia para sempre. Mas o que poucos sabem, e o que o governo chinês tentou enterrar por 3 anos, é que o céu não foi o único aviso. A natureza havia começado a gritar dias antes, e ninguém quis ouvir. O arquivo reverso abre hoje os registros de um dos maiores encobrimentos da história moderna. Dias antes do terremoto, algo mudou no mundo dos animais. Nas profundezas das minas de carvão que sustentavam a economia de Tangshan, milhares de ratos começaram uma migração desesperada para a superfície. Não alguns, milhares. Subindo pelos túneis em colônias inteiras, fugindo de um perigo que os sensores humanos eram incapazes de detectar. Mineiros viram aquilo e não souberam o que pensar. Nos poços de água espalhados pela cidade, o nível oscilava de forma inexplicável, subindo e descendo sem causa aparente, expelindo um odor forte de gás metano. A terra estava respirando de um jeito diferente. Galinhas se recusavam a comer. Gados se debatiam nos currais sem razão visível. Em rios e açudes da região, peixes saltavam para fora da água em grupos, como se o líquido tivesse se tornado insuportável. O pânico era silencioso para os humanos. Para a fauna, era ensurdecedor. A ciência moderna tem uma explicação parcial para isso. Animais com alta sensibilidade às vibrações do solo e a variações no campo eletromagnético podem detectar microtremores e liberações de gases com horas ou até dias de antecedência. O que eles sentiam em Tangshan naqueles dias era o acúmulo de tensão tectônica prestes a se libertar de forma catastrófica. E os humanos também receberam um aviso. Em Pequim, uma estação sísmica captou vibrações anômalas e enviou um alerta urgente às autoridades locais. O alerta existia. O caminho estava aberto. Mas a mensagem se perdeu nos labirintos da burocracia e do caos político da revolução cultural. O alerta de salvação nunca chegou a Tangshan. E então, às 3h42, o rugido veio de baixo. Não foi um tremor, foi um colapso. O terremoto que atingiu Tangshan registrou magnitude 7,8 na escala Richter. Para ter uma referência, o terremoto que destruiu São Francisco em 1906 foi de 7,9. O de Lisboa, em 1755, estimado em 8,5. Tangshan estava nessa escala, mas em uma cidade que nunca foi projetada para resistir a nada parecido. E havia uma razão específica para o estrago ser ainda pior do que os números sugerem. Tangshan foi construída sobre solo arenoso e sobre uma vasta rede subterrânea de minas de carvão.
galerias escavadas por décadas que transformaram o subsolo da cidade em um queijo suíço de cavernas e túneis. Quando o terremoto atingiu, aconteceu o fenômeno mais temido da geologia, a liquefação do solo. Sob a pressão das ondas sísmicas, o solo arenoso saturado de água perdeu toda a sua coesão estrutural e se comportou como um líquido. Não metaforicamente, literalmente. A terra bebeu a cidade. Casas, fábricas, hospitais e pontes não apenas desabaram, eles afundaram. Estruturas inteiras foram engolidas por um solo que havia deixado de ser sólido. Bairros residenciais desapareceram em segundos. As minas subterrâneas, já enfraquecidas por décadas de extração, colapsaram e arrastaram o que estava acima delas para baixo. Em 23 segundos, 90% da cidade deixou de existir. Onde havia uma metrópole industrial com 1 milhão de habitantes, havia agora uma planície de escombros, poeira e silêncio. Um silêncio que durou apenas alguns instantes, antes de ser substituído por algo muito pior. Os gritos de quem sobreviveu ao colapso e se viu soterrado vivo no escuro. O que se seguiu ao colapso foi um segundo desastre, desta vez fabricado pelos homens, sem rádio, sem estradas transitáveis, sem eletricidade, sem comunicação com o mundo exterior. Tangshan havia sido literalmente apagada do mapa. Durante dias, o governo central em Pequim mal conseguia confirmar o que havia acontecido. E quando a dimensão real do desastre começou a se tornar clara, uma decisão foi tomada nas esferas mais altas do poder. As cortinas seriam fechadas. Jornalistas estrangeiros foram proibidos de entrar na região. Organizações internacionais de socorro, incluindo a Cruz Vermelha, tiveram suas ofertas de ajuda recusadas pelo governo de Mao Tse-tung, que ainda vivia seus últimos e caóticos meses de poder em plena revolução cultural. Aceitar ajuda externa era admitir fraqueza, e fraqueza, naquele contexto político, era inaceitável. Enquanto isso, sob os escombros, o tempo corria de formas impossíveis. Sobreviventes passaram dias inteiros em câmaras minúsculas de concreto, bebendo água da chuva que infiltrava pelas rachaduras e, quando essa acabava, bebendo a própria urina para sobreviver. Alguns usavam pedaços de ferro para bater nas lajes acima deles em ritmo regular, tentando sinalizar para as equipes de resgate. Um homem foi retirado vivo 13 dias depois do colapso, desafiando todos os limites conhecidos da resistência humana. 13 dias soterrado. Mas o maior soterramento de Tangshan não foi o dos escombros, foi o dos números. A versão oficial diz que 242 mil pessoas morreram em Tangshan. É um número devastador. É também, muito provavelmente, uma mentira. Por 3 anos, o governo chinês classificou os dados reais do terremoto como segredo de Estado. Nenhum censo independente, nenhum acesso externo. E quando os números oficiais finalmente foram divulgados, em 1979, pesquisadores e geólogos ocidentais já haviam começado a questionar a matemática. Relatórios militares que vazaram décadas depois, combinados com análises demográficas da região, sugerem um número assustadoramente diferente: mais de 650 mil vítimas fatais. Possivelmente mais. Por que a diferença seria tão brutal?
porque Tangshan era um dos maiores polos industriais da China. E naquela época, a região atraía uma massa enorme de trabalhadores migrantes, pessoas que viajavam de províncias distantes para trabalhar nas minas e fábricas sem registro oficial, sem documentos, sem existência burocrática. Eram invisíveis para o Estado antes do terremoto. Continuaram invisíveis depois. Eles simplesmente desapareceram como se nunca tivessem existido. 400 mil pessoas que não entraram em nenhuma estatística, que não têm lápide registrada, que não têm nome em nenhum memorial oficial. E a pergunta que o arquivo reverso deixa aberta não é apenas técnica, é moral. O silêncio de 3 anos foi para evitar o pânico, ou para esconder que sinais claros foram ignorados, que alertas foram engavetados e que uma cidade inteira poderia ter sido evacuada a tempo. Tangshan foi reconstruída. Hoje é uma cidade moderna, com monumentos ao terremoto e um museu que narra a tragédia. Com os números oficiais, é claro. Mas debaixo das avenidas largas e dos prédios novos, a terra ainda guarda o que os documentos não registraram. Centenas de milhares de pessoas que trabalharam, dormiram e morreram naquele lugar sem que nenhum arquivo do mundo soubesse seus nomes. Os ratos fugiram, os peixes saltaram. O campo eletromagnético acendeu o céu como um aviso de neon. E nós, com toda a nossa tecnologia e toda a nossa burocracia, não soubemos ou não quisemos ouvir. A natureza não sussurra, ela grita. Somos nós que aprendemos a não escutar. E você acredita que os sinais dos animais e do céu foram avisos reais ou apenas coincidências que a memória transformou em presságio? E sobre os números, você acha que é possível apagar 600 mil pessoas da história como se nunca tivessem existido? Deixe seu comentário abaixo. Cada resposta ajuda o arquivo reverso a continuar abrindo os registros que o tempo e os governos tentaram fechar. Inscreva-se e ative o sino. O próximo arquivo já está sendo preparado. Até a próxima reconstituição.